Olá! Bom, hoje nós vamos para o capítulo 12 do nosso livro O Caibalho, que vai falar sobre o princípio da causalidade. Causalidade. Abre aspas. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo ocorre de acordo com a lei. Acaso é tão só um nome para a lei não reconhecida. Há vários planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Fecha aspas, o Caibalho. O grande sexto princípio hermético, o princípio de causa e efeito, expressa a verdade de que a lei permeia o universo, de que nada acontece por acaso, de que acaso é apenas um termo indicativo de uma causa existente, mas não reconhecida ou percebida, de que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito serve de base a todo o pensamento científico, antigo e moderno, e foi enunciado pelos mestres hermetistas na antiguidade. Muitas e variadas disputas entre as diversas escolas do pensamento surgiram desde então, principalmente em torno dos detalhes das operações do princípio e ainda mais frequentemente a respeito do significado de certas palavras. O princípio de causa e efeito subjacente foi aceito como correto por praticamente todos os pensadores do mundo, dignos da denominação de pensadores. Pensar de outra maneira seria tirar os fenômenos do universo do domínio da lei e da ordem e relegá-los ao controle de algo imaginário que os homens chamaram de acaso. Uma ligeira consideração mostrará a todos que não existe na realidade nada que seja puro acaso. O dicionário Webster define a palavra acaso do seguinte modo, abre aspas, suposto agente ou modo de atividade distinto de uma força, lei ou propósito. A operação ou atividade de tal agente, ocorrência, fortuidade, casualidade, etc. Fecha aspas. Uma ligeira consideração, porém, mostrará a você que não pode existir um agente como o acaso no sentido de algo fora da lei, algo fora da causa e efeito. Como poderia haver algo atuando no universo fenomênico, independentemente das leis, ordem e continuidade destas? Tal coisa seria inteiramente independente da tendência ordenada do universo e, portanto, superior a ela. Nada podemos imaginar fora do todo, que esteja fora da lei, e isto apenas porque o todo é a lei em si mesma. Não há espaço no universo para algo externo e independente da lei. A existência desse algo tornaria todas as leis naturais sem efeito e mergulharia o universo na desordem caótica e na ausência de leis. Um exame cuidadoso revelará que aquilo que chamamos de acaso não passa de uma expressão referente a causas obscuras.
causas que não somos capazes de perceber, causas que não somos capazes de compreender. A palavra acaso é derivada de uma palavra que significa cair, como dados sendo lançados, remetendo à ideia de que o lançamento de dados e muitos outros acontecimentos é apenas uma ocorrência não relacionada a nenhuma causa. E esse é o sentido em que o termo é geralmente empregado. Mas, quando o assunto é examinado com rigor, constata-se que não há acaso algum no que respeita ao lançamento de dados. Cada vez que um dado é jogado e exibe certo número, ele obedece, ele obedece a uma lei tão infalível quanto a que governa. Eu vou precisar tomar água, gente, só um minuto. Mas, quando o assunto é examinado com rigor, constata-se que não há acaso algum no que respeita ao lançamento de dados. Cada vez que um dado é jogado e exibe certo número, ele obedece a uma lei tão infalível quanto a que governa a revolução dos planetas em torno do Sol. Por trás do lançamento de um dado existem causas ou encadeamentos de causas que estão além do que a mente consegue acompanhar. A posição do dado na caixa, a quantidade de energia muscular gasta no arremesso, a condição da mesa, etc., são todas causas cujo efeito pode ser visto. Mas por trás dessas causas visíveis, há cadeias de causas precedentes invisíveis, todas elas influindo no número do dado que caiu com a face para cima. Se um dado for lançado muitas vezes, descobrir-se-á que os números exibidos serão aproximadamente na mesma quantidade, isto é, haverá a mesma quantidade de 1, de 2, etc., na face superior do dado. Arremesse uma moeda no ar e ela poderá, ao cair, mostrar cara ou coroa. Mas, após um suficiente número de arremessos no ar, caras e coroas quase se igualarão. Aqui opera a lei da média. Mas tanto a média quanto o arremesso único submetem-se à lei de causa e efeito. E se fôssemos capazes de examinar as causas precedentes, veríamos claramente que era simplesmente impossível para o dado cair diferentemente do que caiu, sob as mesmas circunstâncias e ao mesmo tempo. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados se seguirão. Há sempre uma causa e um porquê para todo evento. Jamais ocorre algo sem uma causa, ou melhor, um encadeamento de causas. Certa confusão surgiu na cabeça de pessoas que consideraram esse princípio por terem sido incapazes de explicar como uma coisa poderia causar outra, isto é, ser a criadora da segunda coisa. De fato, nenhuma coisa jamais causa ou cria outra coisa. Causa e efeito se ocupam apenas de eventos. Um evento é aquilo que vem, chega ou acontece a título de resultado ou consequência de algum evento precedente. Nenhum evento cria outro evento,
mas é apenas um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos que fluem da energia criativa do todo. Há uma continuidade entre todos os eventos precedentes, consequentes e subsequentes. Existe uma relação entre tudo que foi antes e tudo que se segue. Uma pedra se desloca de uma lateral da montanha e cai no telhado de uma cabana no vale lá embaixo. À primeira vista, consideramos isso um efeito casual, mas ao examinarmos a matéria, descobrimos uma grande cadeia de causas por trás dela. Em primeiro lugar, houve a chuva que amoleceu a terra que servia de suporte à pedra e que fez com que ela caísse. Então, antes disso, houve a influência do sol, de outras chuvas, etc., que gradualmente desprenderam o pedaço de rocha de um pedaço maior. Então, houve as causas que levaram à formação da montanha e sua elevação, graças às convulsões da natureza, e assim por diante, ad infinitum. Em seguida, poderíamos acompanhar as causas por trás da chuva, etc. Então, poderíamos considerar a existência do telhado. Em suma, logo nos veríamos envolvidos em uma trama de causa e efeito, da qual logo lutaríamos para nos desembaraçar. Tal como um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e 16 tataravós, e assim por diante, até serem calculadas, digamos, 40 gerações, e o número de ancestrais chegar a muitos milhões. O mesmo ocorre com o número de causas por trás do mais insignificante evento ou fenômeno, como a passagem de uma minúscula partícula de fuligem diante do seu olho. Não é tarefa fácil rastrear o passado do fragmento de fuligem, desde um período remoto da história do mundo, em que ele então formava uma parte de um tronco de árvore maciço, que posteriormente foi convertido em carvão, e assim por diante, até o momento de essa partícula de fuligem passar diante da sua visão a caminho de outras aventuras. E uma imensa cadeia de eventos, causas e efeitos trouxeram-na à sua presente condição, sendo esta apenas uma na cadeia de eventos que prosseguirá, produzindo outros eventos por centenas de anos a partir de agora. Uma das séries de eventos que surgiu a partir da minúscula partícula de fuligem foi a escrita destas linhas, o que fez o funcionário da gráfica executar certo trabalho e, por conseguinte, o revisor das provas impressas, e que despertará alguns pensamentos na sua mente e na de outros, o que, por sua vez, afetará outros, e assim por diante, estando além da capacidade humana prosseguir pensando. E tudo com base na passagem de uma minúscula partícula de fuligem, o que mostra a relatividade e a associação das coisas e o fato adicional de que não há coisa grande, não há coisa pequena na mente que causa tudo. Pare e reflita por um momento. Se certo homem não tivesse conhecido certa donzela no período remotíssimo e obscuro da Idade da Pedra, você que está agora lendo estas linhas não estaria aqui. E se talvez o mesmo casal não tivesse se conhecido, nós que agora escrevemos essas linhas não estaríamos aqui. E a própria ação de escrever,
de nossa parte e a ação de ler de sua parte afetarão não só sua e a nossa vida, mas também terão influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que vivem atualmente e que viverão nos tempos vindouros. Todo pensamento que temos, todo ato que executamos, apresenta seus resultados diretos e indiretos, que se encaixam na grande cadeia de causa e efeito. Não desejamos ingressar em um exame do livre-arbítrio ou do determinismo neste trabalho por várias razões. Entre as muitas razões, a principal é que nenhum dos lados da controvérsia está inteiramente correto. Na verdade, ambos os lados estão parcialmente corretos de acordo com os ensinamentos herméticos. O princípio da polaridade mostra que ambos são apenas verdades pela metade, os polos opostos da verdade. Segundo os ensinamentos, uma pessoa pode ser livre e, no entanto, estar presa à necessidade, dependendo do significado dos termos e do nível de verdade a partir do qual a matéria é examinada. Os antigos autores expressam a questão da seguinte maneira, abre aspas, quanto mais distante está a criação do centro, mais está presa. Quanto mais se aproxima do centro, mais próxima está da liberdade. Fecha aspas. A maioria das pessoas é mais ou menos escrava da hereditariedade, do ambiente, etc., e manifesta pouquíssima liberdade. É dominada pelas opiniões, costumes e ideias do mundo externo, e também por suas emoções, sentimentos, disposições, etc. Não manifesta nenhum domínio ou algo que seja digno desse nome. Com indignação, repudiam essa afirmação, dizendo: ora, eu certamente sou livre para agir e fazer o que desejo. Faço exatamente o que quero fazer. Mas não conseguem explicar de onde surgem o quero e o que desejo. O que os faz querer fazer uma coisa em vez de outra? O que os faz desejar fazer isto e não aquilo? Não há nenhum porquê para seu desejo e querer? O mestre pode transformar esses desejos e quereres em outros no extremo oposto do polo mental. Ele é capaz de querer, em vez de querer porque algum sentimento, disposição, emoção ou sugestão ambiental desperta uma tendência ou desejo dentro dele de fazê-lo. A maioria das pessoas é conduzida como a pedra que cai, obedientes a influências ambientais e externas e a disposições, desejos internos, etc., para não falar dos desejos e vontades de outros mais fortes do que o seu próprio. É conduzida pela hereditariedade, ambiente e sugestão sem que haja resistência de sua parte ou o exercício da vontade. É movida como os peões no tabuleiro de xadrez da vida. Desempenha seu papel e é colocada de lado uma vez terminado o jogo. Mas os mestres, conhecendo as regras do jogo, erguem-se acima do plano da vida material e, em contato com os poderes mais elevados de sua natureza, dominam as próprias disposições, caracteres, qualidades e polaridade, bem como o ambiente que os circunda,
e assim tornam-se motores no jogo, em vez de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos mais elevados, mas enquadram-se às leis mais elevadas e, consequentemente, dominam as circunstâncias do plano inferior. Formam, assim, uma parte consciente da lei, em vez de ser meros instrumentos cegos. Enquanto servem nos planos superiores, governam no plano material. Mas no plano superior e no inferior, a lei está sempre em operação. Não existe acaso. A deusa cega foi abolida pela razão. Somos agora capazes de ver, esclarecidos pelo conhecimento, que tudo é governado pela lei universal, que o número infinito de leis não passa de manifestações da grande lei única, a lei que é o todo. É absolutamente verdadeiro que nenhum pardal cai do céu sem ser percebido pela mente do todo. E até a quantidade de fios de cabelo de nossas cabeças é sabida, como declararam as Escrituras. Nada há fora da lei, nem nada que aconteça contrariamente a ela. E, todavia, não cometa o erro de supor que o ser humano é apenas um autômato cego. Longe disso. Segundo os ensinamentos herméticos, é possível ao ser humano usar a lei para superar leis, e o superior sempre prevalecerá contra o inferior, até que finalmente o ser humano tenha alcançado o estágio em que ele procura refúgio na própria lei e ri das leis fenomênicas. Você é capaz de apreender o sentido esotérico disso? Uma boa pergunta para a gente refletir. Tá bom? Então, vamos a essa reflexão. Tá ok? Bom, esse foi então o capítulo 12. No próximo vídeo teremos o capítulo 13, que vai falar sobre o princípio do gênero. Tá ok? Muito bem, então. Até lá. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Não se esqueçam da campanha, tá bom? Para a gente conseguir chegar aos 1000 inscritos. Eu conto com vocês. Divulguem, comentem, compartilhem o canal, tá bom? Eu agradeço muito, 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 muito. Tchauzinho, então. Até o próximo vídeo.